porque teve hoje sim, hoje não, Matheus Chu, a respeito do projeto sobre facções criminosas, da criminalização das facções criminosas aqui no Brasil, se seria considerado terrorismo ou não, e o que isso significa na prática, né, Chu? Porque se fosse, de fato, considerado terrorismo, a facção criminosa, na prática traria prejuízos para o combate a esse tipo de crime aqui no Brasil. Explica pra gente, Chu. Bom dia. Tudo bem, Andressa? Bom dia. Bom dia, Jane, Rosane. Bom dia a todos. Bom, na sexta-feira, o deputado Guilherme Derrite recebeu essa missão de ser relator e até hoje, Andressa, já apresentou 3 versões do parecer final dele. O primeiro, aliás, em menos de 24 horas, o que surpreendeu o governo, porque Derrite, que até pouco tempo era secretário de Segurança do Estado de São Paulo, mudou praticamente a essência do projeto, mudou pontos importantes, apresentando muito rápido, né, este relatório, que não é comum. E aí veio uma resistência muito forte, especialmente em 2 pontos. Este trazido por você sobre classificar facções criminosas como organizações terroristas, o que, na opinião de vários especialistas, inclusive de especialistas que contribuem há décadas no combate ao crime no Estado de São Paulo, no Ministério Público de São Paulo, no combate ao PCC, outras facções, eles enxergaram uma confusão de conceitos que poderia até mesmo favorecer as facções e principalmente deixar o Brasil sujeito a interferências externas, a influência de outros países que se veem no direito de interferir quando uma organização terrorista com conexões internacionais está atuando, né, localmente. É o que aconteceu recentemente, por exemplo, com os Estados Unidos, envolvendo a Venezuela. E aqui, Andressa, o que muitos especialistas têm dito é que o crime organizado, muito consolidado, como todos sabem, ele se consolida em busca de lucro. Não é por ideologia política, por religião, né, por ideologia religiosa, não é querendo tomar o poder estatal como principal objetivo, e sim visando lucro. E por isso devem continuar sendo tratadas como facções criminosas, mas é claro, com uma possibilidade de punição bem mais rigorosa. E é isso que a terceira versão do texto, apresentada ontem à noite, após várias reuniões, a terça-feira foi marcada por muitos encontros paralelos para discutir o texto, é isso que a terceira versão do texto traz. O presidente da Câmara, Hugo Motta, se envolveu pessoalmente nessas negociações. Ontem convocou uma coletiva de imprensa para anunciar as mudanças, porque ele foi muito cobrado sobre esse ponto envolvendo as organizações criminosas serem consideradas terroristas, mas especialmente sobre outro ponto que Derrite previa no relatório original, que era uma mudança de competência da Polícia Federal. Na prática, entre outras questões, ele dizia que a Polícia Federal precisaria de uma autorização do governador do estado, as forças de segurança estaduais, para entrar em investigações. Isso, além de burocratizar, né, dificultaria muito o trabalho da Polícia Federal, e houve uma articulação grande também da PF, do Ministério da Justiça e Segurança Pública para mudança deste trecho. Eu vou trazer aqui, Andressa, ponto a ponto, os principais temas que o deputado Guilherme Derrite traz neste relatório final. Muitos deles já estavam no projeto original do governo, projeto chamado Antifacção, que foi enviado ao Congresso. Alguns pontos sofreram alterações, mas a essência do projeto, nesta terceira versão, está mantida. Vamos lá. Ele cria, este texto, um novo tipo de crime, de domínio social estruturado, com pena de 20 a 40 anos de prisão. E visa especialmente combater essas organizações criminosas, paramilitares ou milícias privadas, que dominam os territórios. É exatamente o que a gente vê muito claramente no Rio de Janeiro, né, Andressa? A polícia, para subir numa comunidade, precisa de autorização, né, do grupo que comanda, da facção criminosa, da milícia. Isso é um domínio social estruturado muito claro, né? A milícia ou a facção criminosa, além do tráfico de drogas, domina o gatonete, a venda do gás, o serviço de van, né? Enfim, todos os serviços passam a ser dominados. A venda de bebida, a venda de cigarro no comércio, cobrando dos comerciantes. Então isso é um domínio social estruturado que a lei vem com penas mais duras para ajudar, né, o poder público a tentar combater. Bom, aumenta a pena para esse tipo de crime e também para quem exerce liderança, financia essas condutas violentas. Este é um ponto polêmico. Veda o auxílio reclusão,
né? O novo texto diz que dependentes de presos cautelarmente ou em regime fechado e semiaberto por esse crime específico não terão direito à concessão de benefício do auxílio reclusão, mas embora polêmico, é um tema que até mesmo os governistas não pretendem entrar, não pretendem tentar mudar, porque entendem que neste caso precisa mesmo acabar com o auxílio reclusão. O texto traz também uma obrigatoriedade de transferência de lideranças para presídios federais, o que na prática já costuma acontecer, mas deixa expresso na lei. E cria também um mecanismo de crime hediondo, né, para estes tipos de crime mais graves de domínio das regiões. Tem outros trechos aqui que eu não vou trazer, mas em resumo, Andressa, o que o texto traz são penas mais rigorosas e uma tipificação de crime para que o governo, né, para que as autoridades públicas consigam combater estas organizações que estão cada vez mais estruturadas e dominando territórios. Com essa versão final, que eu trouxe boa parte aqui, se caminha para um acordo e o texto pode ser votado nesta quarta-feira. Ainda há divergências dos dois lados. Conversava há pouco com alguns integrantes da bancada gaúcha. Falei, por exemplo, com o deputado Paulo Pimenta, que disse que tem pelo menos 2 pontos que a bancada do PT não concorda e quer alterar. Falei com o deputado Zucco, que é líder da oposição, ele disse que também a bancada do PL e outros integrantes da oposição vão se reunir agora pela manhã para analisar e propor algumas alterações pontuais, seja em uma quarta versão, ou seja, por meio de emendas. Então as conversas vão seguir hoje, Andressa, mas com esta versão final, retirando polêmicas sobre terrorismo, sobre mudanças de atribuição da Polícia Federal, o texto caminha já bem para poder ser votado nessa quarta-feira. Essa retirada, né, do conceito do crime organizado como organização terrorista é um avanço, né? Por mais que as pessoas, às vezes, ingenuamente acham, não, claro que o que eles fazem lá nas comunidades é terrorismo. Aquilo que eles fazem é terrorismo, mas não pode ser criar o conceito, dessa forma, tipificar, né, como organização terrorista, porque criaria uma confusão total no sistema de combate ao crime de um modo geral. E o crime organizado, na verdade, está entranhado. Muitos crimes que parecem comuns, eles têm esse envolvimento. A Polícia Federal teria que ter milhares de agentes, coisa que é impossível de ter para assumir essa responsabilidade, e deixaria as polícias militares também com a sua função confusa. Então há um conceito aparentemente inofensivo no primeiro momento, que parecia para algumas pessoas que era uma solução, não é. E muita gente também apoia porque o Trump gostaria que isso fosse feito, que é só para, vamos lá, fazer agrados para o presidente dos Estados Unidos. Pensando no combate ao crime, que é o que nos interessa, não é uma boa ideia, e que bom que houve esse recuo. Eu não entendi por que botarem o Derrite, que é um secretário de segurança polêmico, foi, né, em São Paulo, como relator, ele recém-chegando, porque voltou para o Congresso agora, recém-chegando, e aí fazer um projeto ser o relator de um projeto dessa magnitude. O presidente da Câmara, Hugo Mota, é responsável direto pela escolha de Derrite. Ele é do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, né? Derrite recentemente migrou para o PP, antes era do PL, e fez isso como uma sinalização à oposição. O problema, Rosane, é que a escolha de Derrite por Hugo Mota trouxe mais prejuízos para a tramitação até agora do que, de fato, avanços, porque os principais pontos que ele mudou, se eram convicção, ele recuou, ele teve que voltar atrás. Por quê? Porque não foi discutido. Em 24 horas, ele elaborou esse relatório. Geralmente, em temas polêmicos como esse, o que se busca é um relator que consiga conversar com todos, buscar um entendimento, né, e afastar essa contaminação política eleitoral que já tomou conta desse projeto. Mas a última versão apresentada ontem à noite, ela já evolui muito, sim, no sentido de buscar um pouco mais de consenso na casa e, especialmente, achar uma forma de conceituar esse tipo de organização, que é o que eu estava explicando há pouco sobre o crime de domínio social estruturado, essa nova tipificação, sem classificar como organização terrorista, sem deixar margem ou para criminalizar movimentos que não são movimentos terroristas, movimentos sociais, por exemplo, ou para abrir a porta até mesmo para interferência externa. E com esta tipificação, domínio social estruturado, me parece, e ontem é o que defendiam muitos parlamentares, que se consegue achar uma forma de punir com muito mais rigor estas facções
que não são só aquelas facções pequenas que vendem drogas em meia dúzia de bairros, meia dúzia de cidades, mas sim grandes organizações criminosas que estão entranhadas até mesmo no poder público, né? Mas especialmente na vida econômica do país já, e dominando territórios, né, Rosane? Não se pode achar que o traficante que vende drogas ali na esquina, em Porto Alegre, pode se equivaler a um integrante, um líder do Comando Vermelho, do PCC, dessas organizações que dominam e mandam nas comunidades, né? Determinam o serviço público que vai ser prestado ou não, né? Dominam o poder econômico todo da região, né? Então é isso que a legislação vem para tentar modificar e para tratar com mais rigor na lei lideranças e integrantes destas facções. Obrigada, Chu. Bom dia aí em Brasília. Valeu. A gente vai seguir acompanhando a mobilização, Andressa, reuniões ao longo do dia, mas agora já se encaminhando para uma boa perspectiva de votação nessa quarta-feira. Humberto Treze está aqui para falar de uma operação de hoje, mas o Treze é um dos maiores especialistas do Brasil, jornalista, em cobertura de crime organizado, de tudo que aconteceu nas últimas décadas, especialmente no Rio de Janeiro. Quero a tua avaliação, Treze, sobre esse tema trazido pelo Chu e sobre esse projeto lá em Brasília. Isso. Bom dia. Obrigado, Andrés. Obrigado pelas palavras. Olha só, eu acho que ele estava contaminado por ideologia. Esse debate voltou a ser técnico agora. Por que contaminado pela ideologia? Ideologizaram, como disse a Rosane, ao tentar classificar como organizações terroristas. Não tem nenhuma simpatia por essas organizações, mas a diferença básica entre uma facção ou até um cartel de drogas e uma organização terrorista se chama ideologia. O sujeito que tem uma organização terrorista, o fim dela é a mudança do Estado, mudança de governo, mudança de regime e tal. Não é esse o caso dessas organizações, dessas facções. Elas até apelam eventualmente para métodos muito cruéis, como a gente sabe, né? Estamos cansados de saber aí, esquartejamentos e tal. E domínio territorial, mas o objetivo deles é o lucro. A questão da classificação como organização terrorista, ela obedece a um padrão internacional que vem sendo adotado pelos Estados Unidos agora e que pode contaminar, sim, relações sociais. Né? Por exemplo, numa favela, qualquer organização pode ser definida em algum momento aí como apoiadora de uma organização terrorista e tal, quando não é. Né? É diferente a questão. Agora, que a lei tem que endurecer em relação às facções, tem que, é isso, é o que eu penso e é o que vai ser feito pelo jeito. Eu acho que esse consenso está se firmando agora. Bom, a polêmica que pelo menos coloca o projeto nos trilhos, né, nos eixos necessários. Sim, endurecimento das penas, né? Isso aí eu acho que todos nós queremos, né? Não, é porque é exatamente isso que a Rosane falou, assim, o leigo pode achar, não, mas é terrorismo e na prática parece, só que aí se trouxer a Polícia Federal com efetivo menor ainda do que se tem, o combate vai ser mais frágil do que já é hoje. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter nessas narrativas e nessas denominações.